Boa tarde a todos e todas. Aqui Igor Paim, do Centro de Referência à Educação à Distância. É um prazer tê-los aqui, tê-las conosco nessa tarde para discutir um tema que é muito importante, que é a parte dos direitos autorais e da curadoria de materiais. Por quê? Porque uma vez que nós estamos produzindo conteúdos, produzindo materiais, e ainda mais agora em que esses materiais, né, estão sendo contabilizados como carga horária docente, né, desenvolver uma matriz DE está ligado à carga horária docente, isso acaba ganhando maior importância, tá? E também responsabilidade nossa. Então, pessoal, sendo assim bem objetivo, a gente vai colocar aqui algumas possibilidades, oportunidades e utilizar algumas ferramentas, né? Tanto para a curadoria de materiais, imagens, sons, etc. Mas também vamos começar com a coisa mais básica que está relacionada à questão dos direitos autorais, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, vou utilizar, tá certo? Uma apresentação que é Creative Commons, tá? Então, vou aqui pegar minha tela, vou compartilhar. Ok. Aí, deixa eu ver aqui. Eu vou... Vocês estão vendo aqui minha tela compartilhada? Sim, né? Sim. Sim. Eu vou até desligar essa minha câmera aqui para poder ativar no PowerPoint e vocês manterem, já que estão vendo o slide, continuarem mantendo aqui o contato visual comigo, tá certo? Igor, que ferramenta é essa? É uma ferramenta bem simples chamada Cameo, tá certo? Que se você tiver aqui o PowerPoint, né? Então, na opção de gravar, você pode gravar os slides, como todo mundo já sabe, né? Fazer gravação em tela, mas tem agora essa opçãozinha Cameo, que quando eu coloco ela, eu posso colocar aqui uma imagem, né? E até alterar aqui um pouco o estilo dela, deixar pequeno, grande, enfim. Mas a gente não precisa de duplicidade, não. Mas aí, o que, vai acontecer? Quando eu estiver fazendo a apresentação dos slides, a gente se mantém visualmente aqui em cada slide, né? Já que, quando a gente compartilha a tela no PowerPoint, a gente, às vezes, não mantém bem esse contato visual, né, com as pessoas. Então, eu vou fazer essa apresentação, tá bom? Estou colocando aqui. Esse material que eu estou utilizando, ele foi feito por Karine Portela, Maria das Dores, Silmara Polato, tá? É uma obra, essa própria obra que eu utilizei aqui, por que você não fez a sua? Por dois fatores, né? Assim, eu gostaria de usar um material que é Creative Commons, até mesmo para ser didático. E o segundo, eu estava com pouco tempo, recentemente, esse material é muito bom. Dá para utilizar. E eu vou complementar ele com outras coisas, com outras explicações. Então, esse é um material que a gente vai ver que ele é CC, Creative Commons, BY, BY, quer dizer, eu tenho que atribuir à pessoa a sua produção. NC não posso usar comercialmente e ND sem derivações, quer dizer, eu tenho que utilizar ele sem alterá-lo, tal como eu estou fazendo aqui, né, na sua integralidade. E a gente vai perceber que quando a gente vai passeando pelos domínios públicos, buscando um material para o curso de informática para a internet, para, né, enfim, vários, administração, evento, seja o que for, muitas vezes eu vou pegar aquele livro, tá? Vou subir para o Moodle e dentro do meu design educacional, né, eu vou dizer, olha, você vai ler nessa semana 1, da página 1 até a página 17, certo? A página 32, enfim. E aí a pessoa vai ter indicado. Então, você pode pegar aquele material integralmente e colocar na plataforma Moodle, já que o fim é pedagógico, o fim é educacional, não é comercial. Aí a gente passa aqui para o segundo, vamos só saber o que é uma propriedade intelectual. Praticamente tudo o que o homem pode criar, certo? Obras literárias, artigos científicos, interpretações de artistas, fonogramas, emissões de radiodifusão, né? Por exemplo, se eu vou tocar
ao piano um noturno de Chopin, né? Então, a obra foi de Chopin, mas a minha interpretação, ela é minha. Então, é até um direito conexo. O meu direito junto com o direito autoral lá do Chopin. Eu estou com a autoria da interpretação e o Chopin tem a autoria da criação, tá certo? Então, isso é interessante a gente analisar. Fonogramas, invenções em todos os domínios da atividade humana, descobertas científicas, exemplos e modelos industriais, marcas industriais, firmas comerciais, proteção, enfim, todos os direitos relativos à criação de algo, tá certo? Então, isso é a ideia de propriedade intelectual, que é muito mais alargada do que o que a gente vai usar agora, seja nos materiais que a gente está curando, procurando e incorporando na nossa matriz DE, seja os materiais que eventualmente a gente vai produzir, vai escrever, tá certo? Como, por exemplo, um livro, enfim, ou uma videoaula, etc. Aqui eu não vou perder tempo com essa parte da legislação, não, tá certo, pessoal? Convenção de Paris, de Berna, TRIPS, né, WCT, etc., no âmbito internacional, que diz as legislações, porque a gente aqui não vai fazer um curso sobre essa temática. E no Brasil, a gente tem a Constituição Federal e tem uma lei específica, que é a Lei de Direitos Autorais de 98. Tá bom? Mas a gente não quer, a gente é muito hands-on, prático, sem perder o que é essencial da teoria, mas vamos praticamente nos assuntos, né? Propriedade intelectual. A gente vai falar essencialmente dos direitos autorais, tá? Vamos fazer esse recorte. Dentro aqui dos direitos autorais, que vocês vão perceber, então você vai dividir os direitos autorais em direitos morais, patrimoniais e conexos. Moral é o direito da autoria, tá? Você criou algo eternamente, a sua obra está presa ao seu criador. Então, para sempre você deverá ser citado, uma vez que você registrou a obra como sendo sua, tá? Então, Michelangelo fez a Capela Sistina, para sempre é creditado a ele, tá? Essa obra. E assim vai. Então, você escreveu um livro, não tem prazo de validade, é o direito de reconhecimento. É até um direito humano, né? De ser reconhecido pelos seus atos e produções. É um direito moral. Direito patrimonial, esse sim tem prazo, tá? De validade, possui conteúdo econômico, está ligado à exploração econômica, tá? Pode ser transferido de pessoa física para pessoa jurídica. Se eu escrevo um livro para uma empresa, né? Eu posso transferir o direito de exploração econômica, tá certo? Então, é tranquila essa parte da venda. E assim, Igor, e quando é que esse direito decai? Quando é que ele se perde, o direito patrimonial? Depois de 70 anos, tá? Então, se o cara escreveu um livro, né, e, enfim, ele poderá usar aquela produção por 70 anos. Enfim, quem sabe se no futuro nós, né, vivermos mais, esse direito ainda aumenta mais ainda. Direitos conexos, que são os que têm prazo de validade, é independente do direito do autor, mas podem a eles relacionar. Eu dei o exemplo aqui da interpretação musical. Então, se eu estou interpretando uma obra de Chopin, de Beethoven, etc., aquilo ali é um direito conexo, tá? É um direito autoral conexo, porque eu me conectei com Beethoven, com Chopin, no momento dessa interpretação. Tá? Mas eu tenho direito pela interpretação, não pela obra da sonata lá, a passionata de Beethoven, enfim. Lei dos direitos autorais. O que é que ela diz? Que o autor é quem cria, adapta, traduz, arranja e orquestra. Tá certo? E o autor é quem cria conjunto. Então é facultado ao autor registrar sua obra. Mas imediatamente que ele registra, ele é reconhecido como o autor dela e terá o direito moral desse reconhecimento. Agora, os direitos do autor. Reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, ter seu nome indicado na obra, opor-se a modificações, se essa modificação desnatura, prejudica, né, alcança, afeta, gera afetação sobre a reputação do autor, tá? Se desnaturar, não, pegou minha ideia e está usando para fins espúrios, não era isso que eu queria dizer, então eu posso, né, embargar essa utilização por outras pessoas. Posso retirar de circulação a obra ou suspender de qualquer forma a utilização já autorizada quando a circulação ou utilização implicar em afronta à sua reputação e imagem, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu dou uma palestra no Meet para, sei lá, uma ONG. Aí essa ONG
disse que vai usar de um jeito aquela minha videoaula e depois começa a usar de outra forma e colocando, associando a minha fala a um outro conteúdo que eu não quero me associar, que eu quero me afastar desse outro conteúdo, sei lá, um conteúdo ideológico, político partidário, eu posso me retirar daquilo ali a qualquer tempo, tá certo? Pedir para retirar a circulação, porque não foi isso o que eu tinha em mente no momento em que eu concedi aquela palestra, produzi aquele livro, seja o que for. Aí, há 170 anos, tal, a morte do autor, né, a duração da proteção dos direitos autorais, até fazendo, né, assim, os 70 anos começam a contar a partir da hora que o autor morre, tá certo? Quando eu quis falar da gente viver mais, mas eu estava me referindo mais à questão da família mesmo, né? Se, por exemplo, a pessoa produziu e deixou um legado, e depois que ela morre, 70 anos, a partir de então, a família poderá ainda se beneficiar com a exploração econômica daquela obra originária, né? Daquela pessoa, economicamente. Então, se a gente talvez nas famílias as pessoas passarem a viver mais, elas poderiam, quem sabe, né, aumentar, dilatar esse tempo aí. Mas até hoje é a questão de 70 anos mesmo. Direito de exploração após a morte do autor. Uso correto e incorreto das obras, tá certo? É disso que eu gosto desse slide aqui, dessa apresentação, dessas três autoras. Por exemplo, uma situação. Sou fã de Machado de Assis e gostaria de criar uma página na internet que as pessoas pudessem baixar as obras desse escritor pagando apenas R$1. Eu sei que Machado de Assis faleceu há mais de 100 anos e é por isso que as suas obras estão em domínio público. Isso pode ou não pode? Eu devia ter botado aqui uma enquetezinha para ver vocês respondendo aqui, né? Eu vou botar uma enquete, um poll everywhere. Mas pensem mentalmente. Você pode fazer isso? A resposta é não. Né? Por quê? Porque a obra de Machado de Assis já não tem mais aquele direito de exploração econômica, né? Domínio público. Mas não lhe dá o direito de lucrar com a venda dessas obras. Você não possui o direito patrimonial das obras e não pode impedir que outras pessoas usem de forma livre. Então, veja o seguinte, se você pegou a obra de uma editora, tá certo? Que lançou Machado de Assis e botou lá, essa editora tem o direito de explorar economicamente, né? Ela que imprimiu, ela que, né, produziu aquele formato, com aquela capa, sei lá, com aquele texto complementar, aquela análise, aquela resenha na obra, enfim. Estou inventando aqui. Aquela obra que foi publicada, ela pertence a alguém, é um direito conexo. Então você não pode estar agora, pegar o direito que uma editora pegou do Machado de Assis e publicou, né, mais uma edição da obra lá de, sei lá, Quincas Borbas, né, enfim, e você está botando no seu site, porque aquela produção, né, daquele livro, aquela encadernação, enfim, foi feito por alguém. Então, agora, se você cria uma obra derivada das obras desse escritor, você tem o direito patrimonial dessa obra derivada. Isso que é importante. Né? Se eu faço uma análise, uma discussão, enfim, sobre a obra de Machado, né, o conteúdo, o texto de Machado, e eu pego ali e boto alguma derivação daquilo ali, uma análise minha, agreguei valor, aí sim, tá? Você não pode impedir que outras pessoas criem obras derivadas de Machado de Assis, mas pode impedir que usem a obra que você criou, tá certo? Então, assim, o conteúdo do Machado de Assis, esse sim é de domínio público, mas as edições que as empresas fazem, elas não pode ser você usar e reproduzir, principalmente, né, o formato PDF, algo que esteja escrito em livro, né, impresso. Situação 2. Sou professora de história, adoro fazer videoaulas sobre os conteúdos que ensino. Em um dos meus vídeos, coloquei a música de fundo a Nona Sinfonia de Beethoven, gravada pela Som Livre e executada pela Orquestra Petrobras em 2011. Eu posso utilizar isso nas minhas aulas, em termos teóricos, né, em termos estritamente legais? A resposta é não. Embora a Nona Sinfonia já esteja em domínio público, a versão usada foi interpretada pela Orquestra Petrobras, 2011, contratada pela gravadora Som Livre. Essa gravadora possui o direito conexo sobre a obra de Beethoven, impedindo qualquer pessoa física ou jurídica de usar, né, essa expressão, essa interpretação da obra de Beethoven. Tá certo? Igor, uma coisa, eu estou falando assim exatamente do ponto de vista estritamente legal, tá certo? Que são as orientações que devem ser. Mas a gente sabe que as pessoas, às vezes,
né, colocam, enfim, a interpretação de fulano, de Beltrano, mas a gente sabe que até quando sobe para o YouTube, pode haver strike daquele vídeo, né, daquele som, daquela música. Então, assim, principalmente se for de autores vivos, né, que eles estão sempre acionando os mecanismos de proteção de seus direitos autorais. Não estou dizendo que vai acontecer com todos, mas em termos legais é isso que acontece. A gente precisaria ter uma autorização dessa orquestra para poder rodar, utilizar na integralidade aquela música em nosso canal, em nosso vídeo, etc. Situação 3. Montei uma apresentação de slides e usei vários ícones e imagens para deixar a apresentação mais visual. Eu retirei as imagens de sites livres, entre eles o iconfinder.com, né? Assim não terei problemas com direitos autorais. Como é livre, não precisa citar a fonte. Tá certo ou tá errado, pessoal? Isso. Hein? Não. Cuidado, retirar imagens ou ícones de sites ditos de imagens livres deve ser feito com bastante cautela. Todas as imagens apresentam termos de uso disponibilizados pelo banco de imagens ou sites. É preciso conhecer cada termo. Isso é verdade. Porque o que é que vai acontecer? Vou até mostrar para vocês alguns bancos de imagens, sons, etc., que eles dizem que você pode citar ou não citar, se não quiser. Mas você vai precisar saber se está sendo obrigado à citação ou não. Nunca você vai errar se você citar, certo? Você nunca vai errar se você citar. Você não citar é que corre o risco, supondo de você ter aí problemas com a legislação, né? Mas, a rigor, esses sites eles facilitam muito, né? Alguns botam até a mensagem, você pode citar se você quiser. Ele bota lá, muitas vezes o texto está em inglês, né? Dando essa instrução, mas vale a pena você saber o que vai utilizar. Situação 4. Estou escrevendo minha monografia. Usei várias pequenas passagens de artigos e livros em situações diretas. Procurei informar não só o nome do autor e o ano, mas também a página de onde se encontrava a passagem. Coloquei as referências completas no final, conforme as normas da ABNT. Então, esta pessoa aqui procedeu correto ou incorretamente? Até que, enfim, né? Alguém... Sim, esse aqui fez tudo direitinho, segundo o métier, né? Escreveu monografia, fez a citação. É o que a gente pode fazer. Observe. Quando você está produzindo um material, certo? Seja um material autoral, né? Sei lá, você vai escrever um livro sobre recursos hídricos, tá? Para a disciplina de recursos hídricos. Você vai poder pegar 4 linhas, né? Fazer a citação direta, dizendo a fonte e tal. A gente não pode se elastecer demais na retirada desse conteúdo, né? Assim, dessa citação. Porque você não pode pegar um capítulo e colocar no seu livro, um capítulo inteiro, né? Você não pode pegar trechos de páginas, mas você tem que cumprir aquele objetivo. Se você está discutindo um tema sobre poluição, hidrargirismo, né? Poluição por mercúrio e tal, intoxicação por mercúrio, aí você pegou uma pessoa que explicou como é aquela intoxicação por mercúrio. 4 linhas, 5 linhas, que você botou no seu texto. Não tem problema, tá certo? Se você fez a citação, se você indicou tal, porque aquilo ali é para cumprir um papel específico. E principalmente para a gente que vamos estar sempre produzindo materiais aqui sem fins comerciais, tá? Dentro do IFCE é sem fins comerciais. Então, não vai ter problema nenhum essa citação direta, que inclusive é que a gente já faz nas coisas que a gente tem aí de artigo científico, monografia, enfim, TCC, orientação, que a gente já faz. Então, é bem tranquila essa parte dessa citação. Seja a citação direta, seja a citação indireta. Cuidado com o plágio, tá? Depois ainda vou falar. O plágio autoral, quando você plageia a si mesmo, né? Tem o plágio, às vezes, inconsciente, né? Tem o plágio literal, que não é interessante, tá? Quando eu falei plágio autoral, é o autoplágio, tá, pessoal? A pessoa publicou uma coisa e requentou, pegou a mesma coisa e botou em outro artigo. Não pode fazer isso, tá? Mas pegar plágio de conceito, né? Sei lá, se eu estou aqui escrevendo e eu falo e crio assim a zona... Tem zona de desenvolvimento proximal, eu digo assim, zona de desenvolvimento
sei lá, aproximado, inventando aqui, tá? Que eu estou plagiando lá o conceito do Vygotsky, né? Então, todo mundo sabe, nesse caso, muito claro, né, porque é uma teoria muito conhecida, que aquilo ali foi tirado de outra pessoa. Então, eu não posso pegar aquela ideia e me apropriar dela sem citar a ideia. Então, é o plágio indireto, né? E o plágio direto é eu pegar o trecho, copiar e botar, e não citar ninguém e botar como se fosse meu, tá certo? Esse é o plágio mais descarado mesmo, é o plágio literal, né? Direto, literal. Esse a gente não vai fazer. Então, a gente tem, enquanto professores, educadores e produtores de conteúdo, tá? Muita responsabilidade sobre como nós tratamos o conhecimento, como nós apresentamos o conhecimento. Tá? Situação 5. Sou professor da disciplina de inglês e quero trabalhar a música Jesus Cristo, de Roberto Carlos. Irei traduzir a letra da música para o inglês com os alunos durante a disciplina. Posteriormente, quero publicar material didático que estou escrevendo, tanto a letra original como a tradução feita pelos alunos. Posso ou não posso? Não. Para utilizar a letra da música em material didático que será publicado, é necessária a autorização do titular da obra. Tá? Roberto Carlos ainda vive, né? Pois ele possui o direito patrimonial da obra. Então, assim, nesse caso, né, a obra não está em domínio público. Então, não poderia publicá-la sem autorização do autor. Estou usando em meu material didático um conjunto de vídeos sobre arte contemporânea. Todos os vídeos são do YouTube. Fui informada que este site é de domínio público. Então, estou usando meu material didático um conjunto de vídeos. A pessoa está pegando lá os vídeos do YouTube. Pode ou não? Não. Mas por quê? Calma. Vamos fazer uma explicação. Aqui as autoras destacaram a ideia de vídeo baixado de websites como o YouTube não pode ser utilizado sem autorização, que não são necessariamente aqueles que promoveram o upload para o YouTube. Tá? Uma forma que não tem problema de jeito nenhum é se, por exemplo, eu estou aqui dentro do produzindo material da disciplina X, né? Tem um vídeo de um assunto muito interessante, que uma pessoa fez uma explicação e mostra, sei lá, uma animação de uma proteína girando no espaço, enfim. E aí o que é que acontece? Eu posso pegar o link, botar no meu Moodle e indicar o link do YouTube. Aí a pessoa, quando clicar, ela vai para o site, né, vai para o canal da pessoa, e aí não tem problema nenhum, porque não há dúvidas sobre o direcionamento, né, da onde foi feito o upload. A pessoa que está no YouTube está contabilizando contabilizando ali o número, né, de visualizações, e você vai poder curtir eventualmente, etc. Então, quer dizer, é o recomendado. Não pode é o quê? Não pode é o quê? Eu baixar o vídeo e subir o vídeo agora no meu canal ou subir agora no meu Moodle diretamente. Mas eu botar o link para um conteúdo externo, embedded, né? Posso, tranquilamente. Tá? Não vou ter esse problema. Aqui, as autoras colocou a expressão muito clara. Vídeos baixados. Tá? Baixados não pode. Mas se eu botar linkado, pode. Igor, pessoal, tem uma ferramenta que muitos professores ainda não estão utilizando, está à disposição, é super fantástica. Olha a expressão que eu vou dizer, super fantástica, que é o Edpuzzle. Edpuzzle, vídeos integrados com questões. O Edpuzzle já tem um acordo com o YouTube, tá? Que permite que eu pegue lá dentro do Edpuzzle, faça a busca para os vídeos do YouTube, aí eu puxo o vídeo do YouTube para a minha sala de aula no Edpuzzle, e esse Edpuzzle pode ser sincronizado com o nosso Moodle, tá? Olha o que está acontecendo. Nós temos uma conta Pro, tá? Que é a conta que dá mais prerrogativas, mais ferramentas. Eu peguei lá, vi um vídeo bacana de Harvard, puxei para cá, aí eu boto aqui, a avó mostra uma proteína, né, se mexendo, aí eu vou e faço a parada e boto uma questão. Aí o aluno vai assistir, vai ver o vídeo, aparece um exercício que está relacionado àquele conteúdo do vídeo, aparece uma questão, ele responde, depois eu posso boto um comentário, uma nota de texto, uma nota de áudio,
Então, eu posso fazer essas modificações porque Edpuzzle e YouTube já tem um acordo que permitirá, né, que permite, na verdade, que eu pegue o conteúdo do YouTube e use dentro do Edpuzzle, e dentro do Edpuzzle eu possa inserir, né, extras, né, do tipo exercícios, notas de texto, que são pequenas modificações, tá certo? Sobre aquele outro conteúdo para um fim bem específico ao meu. Então, existem ainda essas situações conexas, né? Então, quando a gente faz o contrato com a Edpuzzle, ela traz várias grandes plataformas permitindo que você use os vídeos dessas plataformas com algumas modificações. Olha que isso é bacana. É diferente dessa situação aqui, tá? Essa situação... Igor, Oi. nós temos 2 participantes querendo interagir. Pronto. Você já vai abrir para as perguntas ou a gente deixa para o final? Não, eu vou parar, eu vou responder e depois eu volto. Tá certo? Pronto. Tá, Alisson e a Vanessa Lopes. Pronto. Pode dizer, Thales. Ou Vanessa, não sei. Agora? Tá. São 2 perguntas aqui. Uma é que falou tá que muito baixo, Thales. Poderia utilizar parte do texto, né? Citando, fazendo a citação direta. Uhum. Poderia utilizar também parte de música ou vídeo, sem ser a parte da música ou o vídeo todo, falando alguma coisa específica e citando direto, uns 10 segundos, 20 segundos. Aí a outra pergunta... Sendo um trecho pequeno, não pode a música toda, tá? Sendo um trecho pequeno, pode. Citando a fonte. Sabe, esse trecho pequeno, sabe quanto tempo seria? Uns 20 segundos, 30 segundos? Olha, se eu não me engano, é uma coisa de menos de 10 segundos, tá? Eu não estou certo se é em torno de 8 ou 10 segundos, mas é uma coisa... eu posso até consultar e depois trazer a resposta, mas é um trecho bem pequeno mesmo. A gente está aqui nessa formação, a gente focou mais na questão do material textual, que é o que a gente está produzindo, mas realmente os áudios eles podem ser utilizados não mais que 10 segundos. Eu posso, só para não ter certeza que eu estou errado, depois eu dou a informação precisa. É em torno disso, é 10 segundos, é 8 segundos o máximo, que é só para a citação e você tem que esclarecer, botar no vídeo embaixo trecho da música tal, enfim, né, fazer alguma citação, deixar claro de onde você tirou. Show. Aí a segunda pergunta é semelhante, que é no caso de vídeo do YouTube, que tu falou que a gente pode passar o link, né, mas a gente não pode pegar lá o vídeo e colocar como se fosse nosso, mas se eu estivesse fazendo uma videoaula, por exemplo, ou fazendo algum material textual no sentido de um e-book e utilizar o vídeo, eu poderia recortar esse vídeo e dizer de onde é que eu estou pegando esse vídeo, colocar lá. Você está falando já de tipo assim, uma aula que você está editando, do tipo, você está aparecendo aqui e aí vai botar um quadro aqui do lado, é isso? Sim. Pronto, se você tiver nesse quadro, tá certo, um trecho e tiver dizendo de onde tirou, tá certo, do canal onde tirou, tiver claro, inequívoco, pode. Ok. Eram só essas 2 perguntas. Beleza. Obrigado. Diga, Vanessa. Olá, boa tarde. Eu estou ajeitando o meu material escrito. Normalmente, quando eu cito algum vídeo do YouTube para poder eles aprofundarem, eu faço um printzinho da tela, diminuo e coloco só disponível em, acesso em. Ou eu preciso botar todos as observações, né? O vídeo, o autor, essas coisas. Não, só o link é suficiente. Se eu posso deixar a imagem. Se eu posso deixar esse printzinho. Pode. Porque a ideia aqui, pessoal, principalmente para a gente que não faz exploração econômica, é de deixar muito claro a fonte da onde a gente tirou. Tá certo? Se você fez esse pequeno print, tá? E colocou o link para uma pessoa acessar, sem problema nenhum. Tá certo? Você pode continuar trabalhando nessa perspectiva. Desculpa, eu não sei se já foi falado,
Mas quando a gente for disponibilizar material, como os artigos científicos, a gente pode fazer o download e disponibilizar na plataforma ou também é só via link? Os artigos científicos pode sim fazer o download, porque o que é que acontece? O próprio artigo científico tem a sua origem, tem a sua marcação, da onde ele foi publicado, a revista tal, né? Está inequivocamente dentro do próprio artigo. Porque você vai colocar, se você vai botar o artigo para a pessoa ler, quando ela recebe aquele artigo, né? E esse artigo, ele já está em plataformas, né? Como Cielo, PubMed, Medline e etc., ou Google Acadêmico. Então, não tem problema, porque o próprio artigo já diz de onde ele veio. Né? Em toda a página do artigo você sabe que lá no final está a revista, Educação e Ciência, não sei o quê. Então não tem problema. O artigo pode ser colocado integralmente, pode ser baixado e feito o upload, porque ele já traz a sua própria referência. Ah, entendi. Pois muitíssimo obrigada. Eu tinha outra pergunta, mas eu acabei de esquecer. Mas na hora que lembrar, só ligar o microfone, viu? Não precisa... Pois tá, obrigada. Nada. Diga, Marli, minha querida. Oi, gente, boa tarde. Eu só uma dúvida, Igor, porque eu já vi ambientes virtuais em que tem a música do cantor, em que eles usam a música toda, não só o trecho. Essa regra que você falou, que a gente só pode usar um áudio de uma música, só 10 segundos no máximo, Pronto. indicando a fonte, é uma regra do IFCE? Não, não é do IFCE, não. Eu estou dizendo assim, se você pegou um autor que já abriu mão dos seus direitos autorais, tá certo? Porque quando o Thaleson falou, eu entendi que eram obras com copyright, com reservados, né? Direitos reservados, que a gente vai mostrar os tipos de licença. Mas, quando o cara já abriu mão, já é CC, Creative Commons e tal, ele liberou, então você pode usar tranquilamente. Tá? Okay. O problema são as obras que são quando tem só o Czinho. Né? Tem Czinho, é copyright. Quando tem CC, é Creative Commons, aí já é a licença aberta. Certo, obrigada, Igor. De nada. Diga, Vanessa, lembrei, pegando... Peraí, deixa eu ver aqui o que a Vanessa escreveu. Pegando a deixa do colega, quanto do livro posso disponibilizar para o aluno? Lembra a porcentagem? Veja o seguinte, ó. Os livros, essa coisa de você, na internet, você não tem essa coisa de você disponibilizar 10%. Não existe esse percentual, não. Se a obra é copyright, você não pode tirar um capítulo inteiro, por mais que seja 10%. Porque essa história do 10%, a gente tem... Eu lembro da faculdade, quando eu ia xerocar um livro lá na UES, né, ou na UFC, então, assim, só pode tirar 10% da obra, mas isso aí não tem essa cobertura dentro da legislação, não, tá? Não existe esse percentual, não. Então, a gente... artigo mesmo você pode disponibilizar. No caso, disponibilizar artigo, mesmo artigos pagos podem... Não, artigo pago, não. O artigo pago, ele não pode, tá? Foi muito boa essa sua pergunta. O artigo pago, ele está adstrito a um contrato de utilização. Né? Você faz a assinatura de uma revista, ou então você compra o artigo para fazer o download dele. Aí a reprodução está expressamente proibida. Tá? Mas quando me perguntaram, eu estava entendendo que é a plataforma Cielo, essas que a gente tem, né? a CAPES, etc. Essas aí realmente não pode. Essas realmente pode, né? Quando é a sessão de domínio público. Deixa eu ver aqui, chat. Então, essa questão da percentagem, Vanessa, não existe, tá? A gente não pode pegar um capítulo inteiro. Se a obra do Leninger tem 600 páginas, aí eu vou pegar, posso botar até 60. Não pode. Não é assim, não. Você vai pegar só trechos. No caso, disponibilizar um artigo tal, isso mesmo, lembrei exatamente isso. E se o artigo for meu? Sim, aí é seu, pode ser, claro, porque você está Pode utilizando... colocar todo, né? Pode, a não ser que você tenha feito a disposição dele numa revista que é paga, tá certo? E aí você... que não é uma realidade que acontece muito no IFC, não, né? Os professores botarem contrato lá, aí a revista explora economicamente fazendo download. Aí, nesse caso, você estabeleceu um contrato com a revista, que eu não vejo ninguém fazendo isso, pelo menos no IFCE.
né? Mas se é um artigo seu e está numa plataforma como Cielo, tranquilamente. Porque o que é seu, se não teve um contrato anterior com ninguém mais, você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vou fechar aqui a câmera e vou voltar para cá, para a gente continuar aqui a nossa apresentação. Aí, pronto, beleza. Obras protegidas, casos em que não é necessária autorização. Veja, não é necessária autorização para citar, como eu acabei de falar. Para fins de estudo, da obra crítica ou polêmica, pode-se usar pequenas passagens da obra o suficiente para cumprir o seu objetivo, né? Se meu objetivo era definir, trazer um conceito de representações sociais do Sérgio Moscovici, eu peguei lá o trecho que ele definiu. Se era para fazer isso, tal, para esse entendimento. Aí eu não vou precisar pedir autorização para nenhuma editora e etc. E o autor. Pequeno trecho. Reprodução de pequeno trecho de obras, exceto obras de arte plástica. A reprodução não pode ser o objetivo principal da nova obra. Tá certo? Domínio público. Obras cujo domínio patrimonial já expirou, entretanto, deve-se observar o direito moral do autor. No caso de direitos conexos, atentar para os prazos destes, né? Direito conexo da Orquestra Filarmônica de Berlim, que executou a obra Nona Sinfonia por Herbert von Karajan. Ainda está valendo ali aquela interpretação? Se não, se já passou de 70 anos aquela interpretação, não, Karajan não é tão velho assim, mas aí eu poderia, se tivesse passado, aí não teria mais nem o direito conexo daquela filarmônica, né? Mas enquanto eu tiver aí direitos conexos, eu devo observar o meu limite de utilização. Vale lembrar que a tradução de uma obra é obra distinta da obra original, né? Portanto, possui proteção. Então, assim, as obras, quando você vai para o domínio público, né? Você tem direito a acesso ao conteúdo, mas não necessariamente você tem acesso a pegar o que foi impresso, o que foi traduzido, o que foi interpretado e utilizar indistintamente. Aí não pode. Então, citação, ok. Pequeno trecho também, né? Pequeno trecho está ligado aí principalmente a todas as obras, exceto obras plásticas, né? Assim, mas musical, audiovisual pode, os pequenos trechos, tá certo? E depois vocês podem pegar esse material aqui, já que esse material aqui vocês vão entender que ele pode ser livre circulação, esse que eu estou utilizando. Aqui tem artigos sobre plágio, né? Para você entender os tipos de plágio. Agora vamos aqui entender, pessoal, quais são os tipos de licença, tá certo? E qual é a que nos dá mais conforto e o que nos dá mais atenção de uso. A primeira licença, CC BY, Creative Commons BY. O que é o BY? É o citar, dizer de onde veio. Então, você pode distribuir, adaptar, criar derivadas, usar comercialmente. Eu posso fazer o que eu quiser praticamente com aquele conteúdo, tá certo? Então, eu posso pegar um trecho, capítulo inteiro, botar dentro daqui da minha obra. Por quê? Porque a pessoa praticamente abriu mão de tudo, desde que você cite de onde tirou, tá certo? Então, eu posso pegar um trechão enorme de um livro e colocar no meu livro, mas eu vou dizer de onde eu tirei, tá certo? Então, esse by está dizendo que eu tenho que citar, pelo menos. Eu modifiquei o texto lá, o original, tá? Alterei, mas pelo menos, eu citei. Então, posso modificar, derivar, adaptar, fazer muitas modificações, mas eu vou ter que continuar citando. A citação é uma coisa que praticamente a gente não escapa, tá, pessoal? É muito difícil você ter o CCO, que é o que abre mão de tudo, tá? Então, aqui eu estou vendo, mas é o CC BY ou CC BY SA. O que é o SA? Same alike. Quer dizer, desculpe, same não. Share alike. Quer dizer, compartilha igual. Compartilha igual. Então, se eu pegar se eu pegar uma obra que tem BYSA, então o que acontece? Eu vou ter que compartilhar, vou ter que fazer a minha obra vai ter que estar nos mesmos termos dessa que eu estou tirando. Então, eu vou ter que respeitar isso aí. Então, se essa obra estava lá como creative, eu também tenho que estar agora implicado a utilizar aquilo ali também como Creative Commons. Então, eu vou... e essas nossas obras, né, pessoal, por exemplo, quando o professor
resolver escrever um livro, né, que a gente viu até na alteração da carga horária docente, como é que vai ser isso? Só fazendo pequena observação. Você vai contabilizar como se fosse 8 horas por semana, 4 disciplinas de 40 horas, 160 horas no semestre. Para quê? Para que você tenha um dia inteiro, praticamente, para você escrever, um dia da semana para você escrever aquele livro. Então, você vai ter, supondo, um semestre inteiro para poder escrever uma obra, e aí a gente fez um cálculo que seria mais ou menos assim. Eu só estou fazendo uma pequena digressão para quem não estava na outra formação. Se você tem aí 160 horas no semestre, né, para escrever um livro que tem que ter pelo menos 56 páginas, então 160 dividido por 56 dá 2,8. Tá? Já fiz esse cálculo. E aí 2,8. Então eu estou mais ou menos gastando 2,8 horas para escrever uma página, 3 horas para escrever uma página. Tá? É o que mais ou menos nos parece razoável dentro do processo criativo, produtivo, né? Que a velocidade do pensamento não é a velocidade do chat GPT, que eu peço, ele escreve na hora. Mas na hora que eu estou criando, né? Eu peço para um professor, uma professora, escreva aqui uma obra sobre ecologia geral, o cara vai escrever, né? Então, a gente fez uma métrica de mais ou menos 3 horas para escrever uma página original, tá? Tem página que a gente escreve mais rápido, menos, mas a gente fez essa média. E desde que eu escreva, e assim, sempre que eu escrever no IFCE o material, tá certo? Eu vou ter o direito moral daquela obra, certo? Direito moral, a autoria. Se foi a professora Júlia Mesquita, inventando aqui, não, tá? Ela vai estar lá, a obra é dela, quando a gente for publicar pela nossa editora. Mas ela não vai poder explorar comercialmente, certo? Isso vai ficar muito claro na nota técnica que a gente vai sair explicando isso aí. Então, a pessoa não vai... Por quê, Igor? Por quê? Porque a pessoa utilizou o tempo dela de trabalho no IFCE, ela ganhou salário nesse sentido, né? Está ganhando salário, porque salário mesmo, todo o nosso tempo, todo dia, o governo que paga, enfim. E você pegou o seu tempo de salarial para escrever uma obra para um componente curricular, que é o que a gente está enfrentando, né, produzindo. Então, as nossas obras vão ser o quê? Creative Commons, certo? A gente provavelmente vai colocar, isso vamos ainda chegar a termo, isso, provavelmente vai ser a nossa CC BY NCND, tá certo? Quer dizer, não comercial e não derivada. E talvez botar um SA também, não sei. Mas a gente vai definir isso ainda. Mas com certeza é Creative Commons. Então, se você, por exemplo, for escrever uma obra e peguei lá de outra que é Creative Commons, então você vai poder pegar um share alike, porque você vai usar também Creative. Então você vai poder usar aquele conteúdo para ajudar no seu, citar, botar, pegar um pedação, enfim, e utilizar na sua obra que você estiver escrevendo, porque a sua também será Creative Commons. A gente não vai fazer obras com copyright, porque o nosso objetivo não é pegar o tempo do servidor para ele escrever uma obra e depois vender comercialmente. Não pode. Aí seria fora do seu horário de serviço. Tá? Igor, e o CC-BYND? É o que você vai pegar. Você pode pegar, redistribuir, pode utilizar comercialmente, mas não pode alterar. É ND, quer dizer, não derivada. Então, eu não posso alterar a obra. Eu tenho que pegar o livro que está lá do Sebrae, do Senac, eu subir para a plataforma, vou ter que subir ele na integralidade, botar o PDF todinho. E depois digo para o aluno onde é que ele vai encontrar o conteúdo que ele tem que ler. Tá? Aí, pessoal, CC-BYNC, não comercial. Não comercial, quer dizer, eu posso pegar uma obra, posso adaptar, posso criar derivadas, mas eu não posso explorar economicamente. Então, as nossas obras, você já sabe, elas já estão caminhando para o quê? Para CC, claro, Create, BY, porque sempre você vai ser citado. NC, não vamos usar comercialmente essa obra, porque a gente está usando para os nossos componentes curriculares, mas, claro, vamos deixar para o Brasil, porque, de repente, um instituto lá
do Rio Grande do Sul quer usar para o curso dele, nossa obra, pode, a gente está usando dos outros, então é um sentimento aí de compartilhamento, tá? É uma grande cultura de compartilhamento de saber. E aí eles não vão usar comercialmente. E aí a gente pode botar o quê? Pode usar também, eu já tenho já uma reunião com a editora, né? Porque eu sou membro da editora, conselheiro da editora do IFCE. Então, você pode também aí botar, a gente vai botar como não comercial. Se fosse NCSA, eu poderia adaptar, criar derivadas, mas não usar comercialmente. E se fosse CC, BY, NC, ND? Então, Creative Commons, citando a pessoa, obviamente, não comercialmente e sem alteração do conteúdo, ND. Tá? Então, eu posso usar e compartilhar. É tipo aquele livro que eu pego no WhatsApp, recebi e boto no grupo. Estou usando, peguei e compartilhei integralmente. Estou usando aqui na nossa plataforma. Então, essas coisas, pessoal, são importantes. Tá certo? Então, você tem sites que falam mais, mas o conteúdo é exatamente isso. Aí, assim, ilícito ou não autorizado. Se você usar alguma coisa que de maneira ilícita ou não autorizada, o que é que pode acontecer? Apreensão do material, suspender a divulgação, pagamento de indenização e multa. Ou seja, as pessoas vão processar o IFCE e depois o IFCE entra com uma ação regressiva sobre a pessoa, né? Porque é o que normalmente acontece. Então, a pessoa não vai processa você, mas se você tivesse dentro da atribuição, você fez isso para o IFCE. Então, na verdade, hierarquicamente, o IFCE responde, né? E aí ele vai pagar a indenização, mas depois entra com até com o PAD, né? Um processo administrativo. Mas isso não vai acontecer com a gente. A gente não é imberbe, né, para cometer esses erros crassos, tá certo? Então, a gente precisa se proteger. E eu até lembro, viu, pessoal, tem situações assim que são muito graves, gravosas, que pessoas, né, às vezes orientador e orientando, já aconteceu histórias reais do orientando pegar resultados de uma outra pesquisa de outra pessoa, colocar na pesquisa dele, publicar, e o orientador não observar isso, e depois o menino perdeu o mestrado, o título de mestre, e o orientador perdeu o emprego público como professor. Então, assim, a responsabilidade de ser orientador, rapaz, ela não é assim, não é pego qualquer orientação, não, porque a pessoa pode ficar publicando, botando seu nome, né? E o orientador, ele subscreve junto com a pessoa, né? Ele é coautor. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os conteúdos, com a questão do plágio, tá? Muito perigoso. A pena de quem plagia uma obra é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, se comprovado o lucro, direto ou indireto, com a obra pode ir de 2 a 4 anos. Então, por isso essa formação é importante para a gente sempre ter cuidado, tá? E a gente nunca pode não alegar desconhecimento da lei para cumpri-la, né? Assim, eu não sabia. O não sabia não é suficiente para te dar uma exclusão de culpabilidade, tá? Só nas situações de inadmissibilidade de conduta adversa. Quando o cara é levado, é enganado a pensar. Pensava que era uma coisa, mas era outra, né? Então, assim, nesse caso, aí ele tem exclusão de culpabilidade. Porque, enfim, ele foi enganado. Ele estava com um juiz honesto. Então, assim, mas se a gente tomar esses cuidados, o nosso risco, na verdade, é mínimo se a gente tomar os cuidados de fazer a citação, tá certo? Se for um copyright, for um trecho maior, enfim, entra em contato com a editora, entra e pede, faz uma sessão de direitos de uso, né, de imagem, de som, enfim, que precise, mas o que a gente normalmente vai usar são trechos, são citações, ou a gente vai direto para os domínios públicos, para ter mais conforto. Tá? Então, os plágios não pode ser integral, parcial, conceitual ou autoplágio. Pessoal, essa coisa do plágio é tão séria, eu vou fazer uma pequena digressãozinha aqui. Uma vez, em uma dessas bancas de doutorado, eu fui assistir a banca e o cara começou lá a fazer a explicação e eu disse assim, rapaz... Não, desculpe, eu comecei a ler, né? Li a tese dele de, cara, mas esse cara aqui pensa como eu. Escreve tão parecido. Aí quando ele botou assim, urge ressaltar, disse, não acredito que tem outra pessoa que usa essa marca de escrita, né? E ele tinha copiado trechos
páginas da minha tese, literalmente, e me convidou para ir para assistir. Hoje eu rio, né? Mas eu disse assim, eu falei com o orientador dele, falei com ele, antes mesmo da dissertação, porque a minha intenção não era destruir ninguém, mas assim, veja, ele colocou literalmente, ele achou que podia fazer isso, e é impressionante, porque era um de doutorado. Então, às vezes, a gente fica surpreso com como, às vezes, as pessoas agem ingenuamente, tá? Mas de maneira descuidada. Então, ingenuidade e descuido são dois defeitos que nós, servidores públicos, não podemos nos servir desses direitos, não. A gente não tem direito de ser descuidado, não tem direito de ser ingênuo, tá? Então, plágio conceitual é, como eu já falei, aquela questão lá do Vygotsky, né? Eu pego a ideia do Vygotsky e falo como se fosse minha. Plágio parcial, quando eu pego só um trecho. Plágio integral, quando eu pego uma parte inteira, né, de uma obra, ou a obra inteira. O autoplágio é quando eu plagio a mim mesmo, tá? E sendo desonesto, né? Mas de todos é o menos nocivo, mas assim, ainda assim é um autoplágio. Se eu publiquei algo num artigo científico, tá certo? E eu realmente coloco aquilo ali de novo, eu não posso pegar Ctrl+C, Ctrl+V do artigo e botar de novo em outro texto, não, tá? Quando é que isso é permitido? Quando eu faço a minha tese de doutorado e ali eu pego um trecho da tese e boto no artigo pela primeira vez. Apesar da tese ter saído, né, eu ainda posso fazer essa colocação tal qual estava na tese no artigo científico. Mas, uma vez que sai no artigo, eu não posso mais pegar aquele trecho e colocar em outro lugar, ipsis literis, né, tal qual. Aqui é outra coisa que era da apresentação das moças aqui, que eu não vou citar. Pessoal, então, essa parte do direito autoral, o grosso é isso, tá? Eu vou ligar aqui a câmera de novo, vou mostrar, depois se você quiser entrar no Creative Commons Brasil, tá certo? Ele explica melhor, tá bom? Creative Commons Brasil, sobre as licenças, ele vai explicar mesmo, tá certo? O que é cada licença, o texto legal, blá, blá, blá. Então, ele bota bem bonitinho, ó. Ele vê o resumo da licença, vê o texto legal, vê tudo. Então, posso até colocar aqui, tá? Esse site do Creative Commons Brasil, que é importante, você tirar um tempo de vida aí, né, da sua vida e olhar isso aqui, tá certo? Aí, pior que aconteceu no meu programa, a pessoa copiou, mas citou como citação indireta, ela chamou o autor para a banca e ele identificou por marcadores de escrita. Exato, acontece, né? Eu pensei que ia acontecer comigo, mas aconteceu. Pessoal, vamos ver aqui, por exemplo, plataformas. Igor, eu quero imagem, eu quero som, etc. Essas aqui são bem famosas. Pixabay, tá certo? Pixabay tá na boca do mundo, né? Tá na boca do povo. Você chega aqui no Pixabay, você tem muita coisa, fotos, ilustrações, imagens vetoriais. Imagem vetorial é aquela que você vai usar quando você usa programas que trabalham com a técnica do whiteboard, que é da mãozinha. Até recentemente eu publiquei um vídeo sobre altas habilidades de superdotação, que eu uso a técnica da mãozinha para explicar o mito de superdotação. Aí eu pego, não pode ser qualquer imagem, tem que pegar uma imagem vetorizada, tá? Só um parênteses, eu posso pegar vídeos, tá certo? Posso pegar músicas. Então, por exemplo, músicas aqui, aí tem lá os estilos, ou assim, você pode fazer a pesquisa de música. Vou botar aqui uma, estou botando aleatório. Posso usar essa música aqui, posso fazer o download da música, diga obrigado ao Lexing Music, né? Aí ele está dizendo assim, como você vai citar ele, ó. Ele já bota aqui para você copiar como você vai citar o Lexing Music, né? Então, eu vou só fazer aqui um download, eu já baixei, e quando eu fosse citar ele, eu teria aqui, ó, botar Music by Lexing Music from Pixabay, tá? E tá aqui a minha música que eu baixei e eu posso usar, etc. E aí você também vai ter até, mas isso aqui é mais quando a gente fosse fazer uma produção, uma videoaula mesmo, eu posso fazer até sons, pegar sons, efeitos de sons, né, ó. Efeitos sonoros. Pronto, e assim vai. E aí eu posso também pegar ilustrações, imagens propriamente ditas. E aqui, ó, quando elas estão com esses quadradinhos atrás, é porque é uma imagem
PNG sem background, sem fundo, né? Então, vamos botar aqui, eu vou botar deixa eu ver, célula. Que está aqui em música ainda. Vou botar aqui, vou botar principal. Cell, deixa eu ver se aparece aqui. Eu fui para vídeos, né? Mas aqui tem vídeos que eu posso pegar de célula, 4K. Vou abrir aqui em uma outra tela, Pixabay. Download grátis, né? De utilização gratuita conforme a licença de conteúdo, atribuição não requerida. Ele diz aqui que você não precisa atribuir. Aqui eu posso pegar, usar à vontade sem nem me preocupar. Estou dando uma aula de citologia, posso querer mostrar aqui o formato bicôncavo da hemácia. Beleza, tá certo? E eu nem preciso atribuir. Ou então essa outra aqui, nos vasos sanguíneos. Então você vai ter vários e vários. Quando eu botei a palavra cell, ele botou célula. Porque em inglês a gente encontra mais coisas do que em português. Deixa eu botar célula para ver o que é que acontece. Com certeza vai vir menos coisa, vai arrastar menos. Aparecendo aqui algumas e tal. Beleza, então isso aqui é também 141 vídeos de célula. Deixa eu ver célula para ver quanto é que isso apareceria. Vale, deu menos, 105. É raro isso acontecer. Mas aqui a gente pode escolher os vídeos, enfim. E eu posso entrar, eu posso carregar, posso contribuir, né, com eles, botando imagens, enfim. PNG Wings é outra plataforma que eu coloco. Aqui é só PNG. O que é PNG? É aquelas figuras que são... Diga, Vanessa. É questão das imagens também, eu lembrei agora, que eu sempre tento usar charges, quadrinhos. Aí como é que a gente faz a citação desse? Porque normalmente a gente pega em sites terceiros, né? Alguém que já botou num site aquele quadrinho. Nunca a gente sabe qual foi o original. Aí vai ter que dar uma curadoria, né, Vanessa? Vai ter que procurar um pouco mais. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se eu pegar no Google, se eu posso... A Mafalda. Mafalda, vamos lá, Mafalda. Tem que ver se é Mafalda, né? Assim, vou botar aqui, imagens. Agora, veja que no próprio Google, quando eu boto aqui, ó, em ferramentas, eu posso observar, não sei se vocês estão conseguindo ver, todas as imagens e licenças Creative Commons. Se eu quiser botar só Mafalda com direito livre, vamos ver se vai aparecer alguma coisa, não sei. Pronto, essas Mafaldas aqui já estão alteradas, né? Assim, tem tudo que está Mafalda, mas vamos ver aqui. Quadrinhos, Mafalda. Vou fazer outro filtro. Esse aqui está como quadrinhos e está como Creative Commons. Não, tá não. Vou botar aqui, Creative. Quadrinhos, vixe, não apareceu nada. Ela é bem protegida, viu? Ela é bem protegida. Assim, não dá para usar indistintamente. Então, se você quiser, ela não vai ser Creative Commons, mas se você botar um quadrinho e uma citação, ainda assim você pode, tá? Botando a citação do desenho da Mafalda, de onde você tirou. Agora você vai ter que buscar a primeira fonte dela. Vamos botar a revista Galileu, Globo. Quando essas fontes assim são mais... copiar link, né? Copiar endereço, link da imagem. Esse é o endereço que eu vou usar para citar essa imagem, tá? Então, eu copiei o link da imagem, deixa eu ver aqui. Aqui era uma aula minha de peixes que eu estava preparando. Então, sei lá, esse endereço aqui. Tá certo? Esse é o endereço do link da imagem da onde eu tirei. Então, é um endereço grande, né? Eu teria que deixar ele menor. Tá certo? E colocar aqui a imagem da Mafalda. Então, copiar a imagem. E é isso. Não tem problema se eu botar essa fonte aqui, ó. Aqui eu estou tirando de uma revista, né? Que é a revista Galileu Cultura, né? Então, assim... Mas, assim, quando realmente você tiver com uma coisa que tem mais direitos autorais, é bom você buscar uma fonte que seja uma fonte institucional, não seja um blog de uma pessoa, né? Mas sim de uma empresa de renome, enfim, que tenha colocado aqui, porque com certeza na revista Galileu pagou para colocar essa tirinha da Mafalda.
E uma vez que você vai colocar ali em outro lugar para fim não comercial, você vai ter que fazer a citação, com certeza. Então, você vai copiar o link da imagem, ou então você colocar o ano da revista Galileu, ou outro link. O que tem que ser claro você tem que encontrar aonde estava o conteúdo, certo? Você não pode ocultar assim, a identificação da autoria, tá bom? Precisa estar muito claro, inequívoco. Unsplash, muito bem, Thalisson, muito bom. E o PNG Wing, ele vai botar, vou botar aqui uma imagem. O PNG, você normalmente coisa em inglês. Aqui o PNG, ele gosta de figuras assim, as figuras são muito boas qualidade, tá certo? E elas são PNG. Então eu vou abrir aqui uma outra aba, vou baixar. Opa. Eu vou clicar aqui, ele vai, download, e aí ele vai, licença não comercial uso. Então, você pode usar para não comercial, tá certo? Então você vai e ter que citar. O PNG, ele pede citação. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Então, ele vai pedir, né? Um negócio assim de... tem um negocinho chato aqui de botar essa... Não vou ficar fazendo isso para não perder tempo de vocês, não, tá? Então, assim, você... Vou baixar aqui qualquer coisa. E tá aqui a imagem. Tá certo? Que eu posso citar uma imagem de alta definição e limpa, tá certo? Agora, Pexels também pode, tá certo? Utilizar. O Pexels, você também tem muita coisa boa. Mixkit tem vídeos, músicas, efeitos sonoros e templates também, tá certo? Então, se eu botar célula aqui. Opa, não encontrou nada? Vamos botar cell. Pode ser que eles pesquisam melhor em inglês. Cell aparece. Tá certo? Então, imagens boas, né? Algumas imagens boas, outras nada a ver, mas coloca-se... enfim, você vai ter aqui, e você pode também ir buscando background, vertical, várias situações aqui. Ícones, efeitos sonoros, enfim. Tá certo? Eu produzo... só um detalhe, pessoal. Se você é professor, você vai produzir conteúdo, slides para os seus alunos, tá certo? Você usa o Canva, você pode usar a sua conta de professor e ter as mesmas prerrogativas, tá? De uma conta Pro, ou a conta paga, tá certo? Você sabe que o Canva, se você fizer com o Gmail, tem uma quantidade de recursos. Mas se você fizer com seu ifce.edu.br e se modificar seu perfil para educador, para professor, você ganha muitas possibilidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, vou pegar uma aula minha qualquer, tá certo? Cópia de artrópodas. Então, nessa minha aula aqui, eu dei aula aqui sobre artrópodas, né? Essa aula eu produzi muitas imagens mesmo, eu já peguei daqui direto, do próprio Canva, porque eu estou usando para a função educacional. Então, se eu botar, sei lá, inseto, ele vai ter todos os elementos gráficos de insetos, insetos assim, com imagens bem bacaninhas, tá certo? Que vocês viram aqui que eu vou utilizando, Botei a foto desse besouro e tal. Esse vídeo aqui eu já usei do próprio Canva, né? Que às vezes é mais prático que uma formiga, né? Mas eu posso pegar fotos sobre insetos, fotos também em alta resolução. Quando eu pego essa foto aqui, cliquei, olha como ela tá limpa e perfeita. Maravilhosa esse besouro aqui, tá? Vídeos de insetos, tem vários, tá certo? Muita coisa boa. Áudios de insetos tem, movimento de inseto, porque tá tão baixinho, talvez não estejam. Mas tô vendo aqui, movimento de bug, né, de besouro, né, de inseto, né? E assim vai, molduras, aí não tem às vezes gráficos também, aqui não tem gráfico de inseto não, mas eles botam muita coisa. Então eu fui montando aqui essa minha aula, toda ela de artrópodas. Tem coisa externa, por exemplo, essa figura aqui eu peguei de fora. Então se eu peguei de fora essa figura da formiga, porque eu não tinha nenhuma aqui mostrando cabeça, tórax, abdômen do inseto, olho composto, ocelo e tal, então eu tive que citar Brasil Escola e tal, peguei.
Mas outros vídeos, né? Aqui eu botei, vou começar a parte dos artrópodes só inseto. Aí depois eu vou pegar. Então, quando eu tenho aqui uma fonte, né? Aqui, ó, fonte escola educação, porque essa figura não estava lá, então eu citei. E assim vai. Eu só estou mostrando aqui uma besteira, uma aula minha, tá bom? Que eu estou colocando os conteúdos, essas duas fotos aqui. Ó, essa foto já trouxe o próprio autor, tá certo? Aqui, Oswaldo Sanches Sequitim. Mas se bem que eu tirei do mesmo lugar, dessa fonte escola educação, que às vezes eu pego muito, e tá lá. Então você vai construindo seus conteúdos de boa, tá certo, pessoal? E vai montando suas videoaulas. Ou suas aulas, enfim. E aí eu recomendo, tá? O Canva, ele é também, se você está na conta Edu, você pode usar para fins educacionais, tá certo? Que são os nossos fins, as nossas finalidades. Então, muita coisa do que eu produzo aqui, do que eu pego da aula de anelídeos, assim, vertebrados, que é que eu estava fazendo agora aqui antes de entrar. Então, eu vou pegando imagens que já estão aqui. Todas essas imagens já estavam aqui, tá certo? Então, eu fui e peguei, enfim. E é isso, pessoal. Eu tenho que entrar aqui numa outra reunião, mas eu posso abrir aqui para pergunta. Óbvio, pelo amor de Deus, já esqueci uma coisa fundamental. Domínio público. Pelo amor de Deus, não posso esquecer isso, não. Domínio público é os recursos educacionais abertos, REA, certo? São recursos que você pode usar para fins educacionais. Então, por exemplo, eu tô aqui são os livros, então assim, aqui é conteúdo mesmo que você pode usar fazendo a citação devida, tá certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, escolha a opção imagem, som, texto ou vídeo, vou pegar texto. Qual a categoria? Biologia geral. Por quê? Porque é minha área, tá certo? Que eu gosto. Aí eu vou botar aqui, pesquisar. Aí apareceu 200 itens encontrados, tá? Até pouca coisa, né? Poderia ter mais. Então, alguns vão aparecer, sei lá, tem muita coisa aqui. Construindo a Agenda 21, como ensinar ciências experimentais, didática e formação. Vou abrir aqui, vamos ver se aparece. Baixar, né? Ó, biologia geral, é uma tese, vou baixar, apareceu aqui. Posso usar ela tranquilamente, tá? Botar lá no Moodle, indicando as páginas. Se fosse uma disciplina de educação, sei lá, secretariado escolar, tiver alguma coisa para ler, você pode pegar. Tem alguma pergunta aqui, Eu. Pronto. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta, duas, aliás, mas é no mesmo tema. Vamos dizer assim, a CAPES, ela tem um monte de material que foi elaborado tanto para a UAB, né, como para outras finalidades. Eu posso utilizar esse material? Pode. Ele não tem Creative Commons, ele é de livre acesso, eu só não posso comercializar, mas tenho que citar. Okay? Tem que citar, pode usar o da CAPES tranquilo. Tranquilo, da CAPES. E usa o governo do estado do Ceará? Também. Esses institucionais podem ser usados para fins comerciais, para fins não comerciais, para fins educacionais, tranquilamente. Ok. Obrigada, viu, Igor? De nada. Tá? Então, assim, pessoal, gênero e ambiente, não sei o que é isso aqui, vamos ver. Aí eu abro aqui, vou baixar todas essas plataformas, tá? Que tem, né, aqui o material, eles permitem aqui a utilização. Porque se ela está numa plataforma de domínio público, você pode utilizá-la fazendo a citação devida, tá certo? Retirou alguma coisa, cita, mas não tem problema. Aliás, a gente está... é diferente do Minha Biblioteca, tá, pessoal? Minha Biblioteca, que vai ser disponibilizado aí para o pessoal utilizar, você vai dizer o livro, o aluno vai ter acesso à plataforma da Minha Biblioteca, vai ler o livro lá na Minha Biblioteca, tá certo? Nas páginas que você indicou, dentro da ação matriz DE. Mas ele não vai poder baixar o livro, tá certo? Ele está para uso. Aqui não, aqui eu posso baixar e subir para o Moodle para ter a utilização, tá certo? E você vai indicar, ou então posso pegar, né, ou tirar um trecho e fazer a citação, quando é domínio público. Mas é diferente do Minha Biblioteca. Na curadoria de materiais do Minha Biblioteca, você vai entrar naquela plataforma, vai dizer para o aluno que vai buscar por esse livro para ler as páginas tal, e o aluno vai ter que ir no Minha Biblioteca e ler lá.
É diferente de você pegar uma coisa do domínio público, você pode baixar e pode redistribuir, transmitir, né? Disponibilizar diretamente o material para que a pessoa possa usar em outros dispositivos, em outros ambientes. Ou seja, pode fazer o download, tá certo? Então, assim, eu também vou passar para vocês, deixa eu ver aqui se eu achei. Aulas prontas, não, mentoria, aqui, ó. Eu vou botar aqui outros materiais, tá certo? Por exemplo, algumas noções, não, essa aqui é outra coisa. Vou botar esse guia de direito autoral e educação aberta. É bom, porque ele vai em cima só de perguntas e respostas. Quer dizer que eu preciso de autorização para fazer qualquer uso de material disponível online? Não, mas ele vai sempre assim. E ele não é um material grande, tá? Eu acho fortemente, recomendo fortemente que vocês, tá? Leiam esse material todinho, tá? Leiam, porque só é 24 páginas. Só 24 páginas. E a gente vai disponibilizar eles para vocês, tá certo? Então, leiam, porque ele é bem prático. E ele é relativamente recente, tá? Ele é de 2020. Aí ele diz assim, como citar a obra, blá, 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 ou é uma obra que é o quê? CCBY. Posso fazer muita coisa com ela, desde que cite. Tá certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, ter feito minha apresentação todinha, pegar isso aqui para o Canva, copiar e colar lá nos slides e ir mostrando, poderia. Por quê? Mas eu teria que dizer de onde tirei, naturalmente. Mas eu poderia, porque eu posso transformar, adaptar, modificar, etc. Tá certo? Por quê? Porque a CC-BY é a licença mais aberta que tem. Tá legal? Então, a gente tem que buscar essas plataformas de domínio público, tá certo? Plafor, Edu, você tem o domínio, plataforma CAPES, você tem o domínio público, tá? Então, assim, foi recurso educacional aberto, pode utilizar. É isso para fazer a nossa devida curadoria. Alguém quer mais perguntar alguma coisa, pessoal? Igor, tem só uma pergunta da professora Deuseni. Pronto, Deuseni, minha colega. Igor, eu comprei o acesso vitalício ao editor de vídeos Wondershare, Filmora. Sempre uso as músicas, imagens e pequenos vídeos de lá nas minhas aulas. Precisa citar que tirei? Não. Não precisa. Não precisa, viu, Deuseni? Eu não uso o Filmora, eu uso o Movavi, mas como eu paguei tudo, ele me dá a utilização tranquila, tá certo? Está implícito no contrato. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas eu vou te dizer, eu acho que você vai encontrar muito mais quantidade de áudio livre nessas que eu te falei agora, Pixabay, Pexels, tá certo? Tranquilo. Mas o Filmora, os do Filmora você não precisa citar, não. Pessoal, eu posso fazer uma pergunta de outro assunto? Sem ter... Pode, Thaleson. Bom, Igor, só para saber se tem alguma pesquisa, alguma coisa em relação ao melhor dia de aula presencial para colocar. Se tu acha melhor colocar mais pro início da semana, pro final da semana. Se vocês chegaram a pesquisar isso. Sobre evasão. Cara, pergunta legal essa tua e eu não tenho resposta ainda. Não tenho. Eu vou numa maneira intuitiva. Normalmente, sexta-feira é um dia mais difícil, né, para as pessoas. Mas a gente vai começar a fazer enquetes sobre a questão das principais dificuldades encontradas pelos professores e pelos alunos, para a gente já, em 23.2, já ter alguma coisa de retorno. Mas, infelizmente, eu não tenho essa resposta com relação a esse dia. Mas é uma pergunta muito interessante, muito inteligente e que deve ser considerada também. A priori, só fica o palpite de que talvez no meio da semana, né, seja mais favorável. Mas não tenho como te avaliar, te dizer com certeza. Diga, Marli. Eu estou comungando essa pergunta aí do Thaleson, Igor, porque, assim, por exemplo, se for um curso que vai acontecer no campus Paracuru, sexta-feira é o dia de maior movimento na cidade, porque lá é uma cidade turística, tá, né? Eles vivem do comércio do final de semana. Então, uma aula dia de sexta-feira é evasão na certa.
Certo. Olha, uma Você está informação entendendo? É a especificidade do campus. do campus, o do local, a onde região. ele está situado. Então, a gente, assim, nós estamos tentando planejar sem incluir a sexta-feira, porque não Certo. vai ter aluno. Por conta disso, eles vivem da renda do negócio que eles trabalham sexta, sábado e domingo. Perfeito, perfeito. Aí colocar é morte, né? É perder o com aluno. certeza. Uhum. Exatamente. E o mesmo discernimento para a aula síncrona, né, Thalisson? Sim. A gente fazer evitação. Então, assim, pessoal, cada caso, acho que as coisas a gente vai ter, a gente não fez essa enquete ainda, né, cedo para a gente, mas a gente vai ter esses resultados. E a gente vai passar com certeza para vocês. Vai precisar realmente do parecer sincero, autêntico, né, o melhor parecer que vocês puderem dar, o mais completo, o mais honesto possível, para a gente poder aperfeiçoar sempre. Meus queridos, minhas queridas, eu vou precisar sair por causa que tem uma outra reunião no conselho da editora. Eu não posso ter 3 faltas, não, senão sou cortada do conselho. Tá certo? Eu já tenho uma esse ano. Então, assim, eu vou encerrar aqui. Agradeço imensamente, tá, a todos vocês, a Rafaela, minha querida, também, tá? E depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso, tá bom? Show de bola! Tchau, tchau. Bom, gente, boa tarde para vocês. Obrigada.